Irmãos, 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 em diante, verso 7 em diante. Quem não achou, pastor, eu estou sem Bíblia. Só olhar para o telão aqui que nós vamos colocar. Isso. Quem está sem Bíblia, olhar para o telão. Pastor, eu estou com Bíblia. Então quem achou, diga amém. Diz assim, ó. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Versículo. Em tudo somos atribulados, mas não, mais uma vez, em tudo somos, mas não perplexos, mas não. Pode sentar. Eu vou fazer um pedido para a gente, parte a parte. Tá? Parte a parte, a gente troca. Segura para mim. Isso. Nós vamos ler a primeira parte. Eu queria que você entendesse aqui. Irmão, não dá tempo de contextualizar você. Como o culto de terça é um culto que a gente mexe muito com os dons, eu vou tentar correr o máximo com a palavra aqui, porque a palavra é a parte mais importante, a parte que eu mais amo do culto. Mas eu também sei que hoje é dia de orar por libertação, cura divina. Então, nós vamos aproveitar ao máximo o tempo aqui. Eu também deixei a minha Bíblia aqui aberta e está no telão aqui, ó. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Pastor, o que significa esse texto para a minha vida? Meu desejo era contextualizar você, contar a história de tudo até chegar nesse texto. Mas eu queria que você entendesse que quando nós lemos em tudo atribulados, mas não angustiados, você tem que entender uma coisa, irmão. O crente, ele não pode ser modelado pela circunstância que ele vive. A minha vida inteira eu fui militar, eu servi a Marinha por quase uma década. Vou pedir para diminuir um pouquinho o andamento, por favor. Eu fui militar da Marinha por um longo tempo da minha vida, irmão, e eu me recordo que tinha uma frase que os meus superiores diziam assim, ó: seu problema é do navio para fora, porque do navio para dentro você deixa os problemas e aqui é trabalho. Irmão, esse negócio funciona na teoria. Na prática isso não existe. Ou você é uma pessoa que tem um disjuntor, que consegue chegar no trabalho e esquecer seus problemas. Isso não existe, irmãos. Essa é a nossa expectativa. Pastor, por que o senhor está evidenciando isso? Porque, irmãos, uma coisa é você passar por um momento de tribulação. Uma coisa é você, entenda que tribulação não é um estado pleno da sua vida. Tribulação não é a condição que Deus deseja que você vive. Existem pessoas que falam assim: pastor, tem que dar glória a Deus porque está comendo ovo, mas tem gente que está comendo terra. Sim ou não? Já viu alguém falando isso? É claro que você tem que dar glória a Deus porque você tem ovo para comer. Mas da mesma maneira que enquanto você está comendo ovo, tem alguém comendo terra, da mesma forma, enquanto você está comendo ovo, tem alguém comendo carne. É a mesma coisa você falar: pastor, eu vou dar glória a Deus porque eu não ando, mas tem gente que não tem perna. É claro que você tem que dar glória a Deus por isso. Mas o fato de ter gente que não tem perna não quer dizer que não tem ninguém melhor do que você. Pastor, por que nós estamos falando isso? Porque, irmão, o maior problema da vida das pessoas é permitir que o diabo transforme algo na sua vida que deveria ser momentâneo em toda a sua vida. Eu conheço pessoas, irmão, que param para entrar no gabinete. Os pastores que atendem comigo sabem que existem pessoas que entram no gabinete e se você ficar ouvindo a pessoa por meia hora, você vai ouvir meia hora de derrota. Meia hora, irmão. Não são todos, mas muitas pessoas. Meia hora ouvindo, e se for do início ao final, é do início ao final, palavra de derrota. E a pergunta que a minha mente faz é: será que na vida do crente só existe derrota? Só existe vale? Só existe luta? Só existe problemas? Irmão, ouça bem isso aqui. Estar atribulado é uma condição que deve ser momentânea na sua vida. E existem pessoas no nosso meio que, por não entenderem a condição que a Bíblia nos ensina, estão negociando a sua vida e já estão vivendo anos dentro de um problema. São muitos anos dentro de um mesmo problema, com uma falsa expectativa que Deus vai te tirar, irmão. Deus não vai tirar você. Porque existem coisas que Deus nos tira e existem coisas que Deus nos ensina a sair. Eu vou repetir isso aqui de novo, irmão. Pastor, qual a diferença do que Deus tira e do que Deus nos ensina a sair?
Deixa eu lhe dar um exemplo. A Bíblia conta que Jesus falou para os discípulos: eu preciso orar. Saiam daqui e vão para o outro lado do lago. Os discípulos entraram no barco. E quando estão atravessando no meio das águas fundas, a Bíblia diz que começou a soprar um vento, uma tempestade. E os discípulos, irmão, desesperados, gritando: Senhor, a gente vai morrer. Sabe onde Jesus está, irmão? Repita assim, ó, Jesus estava no monte. Diga, Jesus estava no monte. E os discípulos na tempestade. Parece justo, irmão, deixar discípulos na tempestade? Não parece, né? Parece correto deixar. Eles estão em obediência e estão na tempestade. É possível, irmão, você estar em obediência e ter tempestade. É possível. É possível. É possível ter Deus, profeta e vale. Como pregamos terça passada. É possível. Agora existe uma coisa que você tem que entender. A Bíblia diz que, o texto diz assim, ó, e Jesus, vendo que os discípulos estavam sendo perturbados, assolados por conta da tempestade. Marcos, Jesus não está ali com os discípulos, mas os discípulos ainda estão em Jesus. Eu vou repetir de novo. Eles não estão ali porque querem. Repita assim, ó, eles estavam ali porque estavam em obediência à palavra de Jesus. E existe uma diferença de estar sozinho e não estar acompanhado. Às vezes você não está acompanhado, mas crente não fica sozinho. Vou falar de novo, irmão. Vou provar para você que crente não fica sozinho. Jesus chamou os 3 melhores amigos. Repita, Pedro, Tiago e João. Os melhores, os mais íntimos. Foi para o Getsemane. Jesus começou a orar e a Bíblia diz que ele está transpirando sangue, seus amigos estão dormindo. Quem é que aparece para Jesus? Diga, o anjo do Senhor. Os melhores amigos estão dormindo, mas o anjo está de pé para consolar. Às vezes nós estamos sem gente para acompanhar, mas crente não anda sozinho, a gente anda na sombra do Onipotente. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ouça isso aqui, irmão. Quando você entende isso, você percebe que na nossa vida espiritual, irmão, nós não podemos negociar a nossa vida pautado num achismo pessoal, porque o que rege a nossa vida precisa ser a Bíblia. Uma pessoa esses dias falou para mim, falei, fulano, você precisa fazer isso, tá? Porque a Bíblia ensina isso, para você sair dessa situação. Ele falou, não, porque eu acho que... Eu falei, irmão, o que importa não é o que você acha, é o que está escrito. Jesus estava no deserto, o diabo se apresentou com pão e peixe, para transformar pedras em pães. Jesus falou, está escrito. No mundo espiritual não vale o que eu acho, vale o que está escrito. É por isso que você me vê em nome de Jesus. Porque está escrito que é no nome dele que a gente tem poder, então vale o que está escrito. Você pode fazer em cima do que você pensa, mas não vale. Para Deus ou para o diabo só vale o que está escrito. É por isso que eu profetizo que a palavra não vai sair do teu coração. A palavra de Deus não vai sair da tua alma. Você vai viver o melhor tempo de Deus sobre a tua vida. A autoridade do nome de Jesus, você vai aprender a exercer essa autoridade. Eu vou correr para terminar. Ouça bem isso. Os discípulos estavam no meio da tempestade, sim ou não? Estão em obediência e estão na tempestade. Beleza. Só que eles estão ali seguros. Porque eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque Jesus mandou eu vir. E quando, irmão, eu entro em tempestades em obediência, a mão que me coloca é a mão que me tira. Agora, pastor, e quando eu não estou em obediência? A mão dele não vai tirar, mas a misericórdia dele vai ensinar a sair. Eu vou provar isso aqui para você. Jonas estava onde, irmão? Diga, no barco, no navio. A mesma coisa aconteceu com Jonas. Só que a diferença é que os discípulos estão em obediência à palavra. Jonas está em desobediência. Enquanto Jonas não pula do barco no mar, não acaba, irmão. Pastor, por que o anjo não apareceu falando para o vento, para o mar se acalmar? Porque quem está ali não foi porque Deus colocou, está ali porque está em desobediência. E a diferença, irmão, que quando eu estou em desobediência, eu posso passar a vida inteira me escorando no porão do navio, a tempestade permanece porque Deus sabe que eu estou no erro. Pastor, quais são as áreas da minha vida
que eu tenho que entender que Deus tem que me tirar e quais são aquelas que eu sei que eu tenho que sair. A primeira coisa, você tem que saber isso, irmão. Você vai no médico, você fala, doutor, preciso de um remédio. Ele vai falar, está sentindo o quê? Porque se você não sabe explicar o que está acontecendo, eu também não vou saber dizer o remédio que você precisa. Se você chega para Deus e está manipulando as coisas para Deus, irmão, tem hora que a gente tem que chegar na presença e ter coragem de falar as coisas para Deus como a gente fez. Porque Adão estava se escondendo, irmão, no Éden, e Deus está dizendo, Adão, tu está onde, Adão? Só que, seja honesto, Adão estava escondido de Deus, irmão? Calma aí, mas ele estava escondido. Mas ele estava escondido de Deus? Você já viu quando você chega em casa e tem uma criança? Quem tem filho já viu isso? A criança está escondida atrás da cortina, está aparecendo a canela inteira da criança, e ela está dizendo, aí o pai fala, tá onde, filhão? E a criança está assim, ó. Tu já viu o pé da criança, irmão? Mas você não quer acabar com a graça da criança. Aí você fica, papai vai te achar, mamãe vai te achar. E a criança está de olho fechado ainda, achando que ninguém vai ver, né? É igual medo de madrugada. Você coloca o cobertor e acha que está protegido. Ó Deus falando com você, tá vendo? Toque alguém e fala assim, seja liberto em nome de Jesus. Adão está escondido igual esse filho que acha que o pai não está vendo. Ô pastor, se Deus está vendo Adão, por que Deus não fala, Adão, sai daí que eu já te vi? Por quê? Porque Adão não estava escondido de Deus. Adão estava tentando se esconder da realidade. E a pior coisa do mundo, irmão, é tentar se esconder da realidade. Porque se esconder, tentar fugir da realidade é autossabotagem. É assim, eu sei que Deus sabe onde eu estou, mas eu estou fingindo que eu não sei que Ele sabe onde eu estou. Eu sei que Ele sabe, mas eu estou fingindo que Ele não sabe. Então eu continuo nesse teatro dizendo, Senhor, estou aqui não. E Deus está dizendo, eu estou te vendo. Você está falando, Senhor, estou aqui não. E Deus está dizendo, eu estou te vendo. Só que a palavra é, Deus vai tirar você de trás dos arbustos e vai falar com você face a face. Amém, irmão? Amém, irmão? Então não adianta se esconder para Deus, eu estou correndo com a palavra. Atribulados, mas não, você não pode levar uma vida de angústia. Existem pessoas no nosso meio que estão carregando uma vida de tristeza, irmão. Nós atendemos pessoas que as pessoas estão doentes. O ser humano está adoecendo. Quer ver uma coisa? Você tem uma conta que na conta tem 10 mil reais. Nessa conta está saindo 1.000 por dia e está entrando 100 por dia. Sai 1.000 e entra 100. Você está ganhando ou está perdendo dinheiro? Simples. Um dia me perguntaram, pastor, como é que eu sei que eu sou feliz ou se eu sou infeliz? Falei, irmão, se você é mais feliz do que triste, tu é feliz. Se tu tem mais tristeza do que alegria, tu é triste. Simples. Existem pessoas aqui que quando olham para a área da sua vida, vê que o diabo estabeleceu com que todas as áreas da sua vida estejam desorganizadas, quebradas. Você tem que ter prazer em olhar para a sua vida e falar assim, Deus está guiando a minha vida em todos os caminhos. Você tem que ter prazer em olhar para a tua vida e falar, foi aceitar Jesus, Deus começou a organizar a minha casa inteira. Amém, irmão? Amém, sim ou não? Deixa eu continuar aqui, ó. Perseguidos, mas não desamparados. O que isso quer dizer, pastor? Deus não me deixa nunca sem saída. Deus sempre será o meu amparo. Amém? Abatidos, mas não destruídos. Repita, abatidos, mas não destruídos. Eu vou explicar o que isso aqui significa. Você tem uma casa, a casa está de pé. Quebrou o vidro da casa, picharam a casa, quebraram o muro de fora. Perdeu a casa? Não, mas a casa está abatida. Foi abatida, foi alvejada. Agora, o abatido não fala só de semblante, fala de abatido que foi afetado. Você está no meio de uma guerra, derrubaram um avião caça. A guerra acabou? Perdeu a guerra? Mas o avião foi? O avião foi? Mas perder um avião é perder uma guerra? E esse aqui é o problema. Você tem que definir, irmão, que na vida do crente tem perdas. A nossa vida tem. Jesus falou isso. Jesus falou que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse que quem quiser ganhar a sua vida vai ter que perder. E aquele que quiser perder vai acabar encontrando. E nós estamos aqui perdendo para encontrar, amém?
Pastor Samuel, por que o senhor está falando disso? Termina aqui agora para a gente orar de novo. Eu falo isso aqui para você sem medo de errar. Você pode ter perdido muitos aviões nessa guerra, mas a guerra permanece de pé. Eu vou explicar isso aqui para você entender. Quando Golias chegou em frente de Davi, Golias tinha a condição de fazer com Davi o que ninguém poderia fazer. E a Bíblia diz que Davi, irmão, representando todo um exército, batalhando contra Golias, a vitória de Deus foi dada. Mas sabe o que Davi falou para Golias? Davi disse assim, ó: tu vem contra mim com lança, com espada, e eu vou contra ti, gigante, em nome do Senhor. Olhe para mim, quantos exércitos existem nessa batalha? 2. O exército de Davi, o exército de Israel, o exército que Golias representa. Só que Davi não está dizendo, eu vou contra ti em nome do Senhor do meu exército. Davi estava dizendo, tu vem contra mim com toda essa palamenta, mas eu estou indo contra você. Em nome do Deus 2, está falando plural, por quê, Davi? Por que Davi não diz em nome do Deus do meu exército? Porque Davi estava dizendo uma mensagem para Golias que Golias não pescou. Golias não tinha entendido que Davi estava dizendo assim, ó: o Deus que manda no meu exército, ele manda aqui, mas ele não é só Deus daqui, ele manda aqui e também manda aí. Aí Davi estava dizendo assim, ó: pode vir contra mim do jeito que você quiser, eu vou contra você em nome do Deus que manda aqui e também manda em você. Pastor Samuel, por que entender isso aqui? Porque, irmão, no dia que você entender que essa guerra não vai ser vencida, essa guerra já foi vencida. Eu vou terminar aqui agora para a gente orar. Vou falar de novo isso aqui. Um dia me perguntaram e disseram assim, pastor, o que eu preciso fazer para ser curado? Eu falei, nada. Nada. Porque o que você precisava para ser curado, alguém já fez por você. Pastor, o que eu preciso? Nada, porque o que você precisa, Jesus já fez por você. Ele levou sobre si as nossas dores. Foi tudo sobre ele. Pastor Samuel, por que o senhor está falando disso? Que eu quero tirar da sua cabeça a ideia que Deus tem algum tipo de inimigo, irmão. Deus não tem inimigo nenhum, irmão. O diabo não está na altura para ser inimigo de Deus, irmão. O diabo não é nada diante. O diabo é o nosso inimigo de Deus. Deus não tem inimigo. E a prova disso está na Bíblia. A Bíblia diz assim, ó, que antes que houvesse dia, ele já era Deus. E não tem quem possa fazer escapar das mãos dele. E operando ele, quem? Olha a pergunta, quem? Porque não tem ninguém que possa impedir o que Deus vai fazer, irmão. Amém, irmão? Vamos orar, irmão, amém?